Agora 7h38 para o do esporte. Ferreira por aqui, já trazendo informações do Paysandu. Não há dúvida disso. Fábia, Márcio, todo mundo, afinal de contas, é o assunto do momento. Clássico Remo e Paysandu, sábado à noite, às 6h30 a bola vai rolar no Mangueirão com casa cheia. Essa convicção a gente tem porque ontem já se esgotaram os ingressos de arquibancada do lado do Remo. Seguramente vão se esgotar com antecedência esses ingressos pelo lado do Paysandu. Restam cadeiras do lado do Remo, restam cadeiras do lado do Paysandu, mas todos os ingressos serão vendidos. E nós estamos falando de um repá num sábado de um feriadão, né? Mas o clássico se impõe. É o grande evento que mobiliza os paraenses, se não mobiliza no sentido de ir ao estádio, mobiliza para reunir, para assistir, para torcer, para curtir. E o Paysandu está com seus desfalques, com seus problemas, a ponto de recorrer a improvisações para confirmar, para definir o time do clássico. A primeira vitória na Série B veio após muita entrega e sacrifício em campo. Na última partida, com o departamento médico ainda cheio, alguns jogadores precisaram entrar em campo em funções improvisadas. Foi o caso de Luan Freitas. Esse último jogo eu acabei jogando de lateral, o segundo tempo, uma posição que eu nunca tinha atuado e, cara, acredito que fiz um bom jogo. Ajudei ali da forma que eu consegui e saímos com a vitória, que era o mais importante, mas individualmente fiquei muito feliz. Como zagueiro ou lateral, ele estará presente entre os relacionados para o repá 779. E após 3 clássicos pelo Parazão, agora os dois se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro da Série B, onde o Paysandu está bastante pressionado. E se formos levar em consideração apenas a posição na tabela, o Remo seria uma espécie de favorito. Mas, definitivamente, este não é um jogo normal. Quando se fala em clássico, até mesmo quem não vive um bom momento pode igualar forças. Uma prova disso foram os 2 jogos da final do Paraense. Na primeira partida, o jogo foi intenso e cheio de gols. Já na grande decisão, o Paysandu, que vinha com uma sequência de 10 jogos sem ganhar, venceu no tempo normal por 1-0. A classificação acaba na hora que o juiz começa ali o jogo. O clássico a gente sabe que não tem favoritismo. Pés no chão e muito trabalho para a gente conseguir vencer sábado. E em uma semana decisiva, o zagueiro bicolor recebeu uma visita especial. Lucas Freitas, jogador do Vasco, irmão gêmeo de Luan, veio dar o seu apoio. Eu queria vir conhecer, realmente a gente tem poucas oportunidades durante o ano para a gente se ver, então eu tive essa pausa agora do Mundial, então com certeza fiquei muito feliz de estar aqui. Já estou retornando para o Rio hoje, mas não vai dar para ver o jogo, mas foi legal pra caramba, conhecer a família dele, o filho dele que nasceu, tá perto nesse momento também de decisão que ele vai ter no sábado, então, feliz. A presença da família dá um gás também, né? Com certeza. Esse aqui, caraca, a gente sempre fazia tudo junto, só que aí o futebol nos separou um pouco, mas acredito que sempre que tiver a oportunidade dele vir, ou eu ir pro Rio para visitá-lo, a gente vai com o maior prazer e felicidade. Tá aí, o Mano não vai ficar em Belém para assistir o repá, veio para fazer essa visita, né? Transmitir a sua força numa semana que é tão importante para o zagueiro do Paysandu. E são ali gêmeos, um cópia do outro, né? Nome parecido também, colocaram Lucas e Luan, né? Até isso. E os dois são zagueiros. Então, o Paysandu que tem, como eu falei, as suas soluções, os seus problemas. A improvisação que vem se repetindo no time do Paysandu é na lateral direita, mas o Brian Borges já está treinando, então isso passa a esperança de que ele tome conta da posição. Aí, nesse caso, o Paysandu não precisaria improvisar nessa posição, e com os jogadores que estão retornando, com os jogadores que o Claudinei tem para lançar, para estrear, que é o caso do Thiago Heleno na zaga, é o caso do Anderson Leite, opção para o meio-campo, ou do Vini Faria para o ataque. Então ele vai compondo o time do Paysandu e estabelecendo como prioridade na escalação. Aliás, como prioridade não, como condição, ele disse, que esteja em boas condições físicas.
Ele não está admitindo lançar jogador para quebrar o galho, que vinha sendo recorrente no Paysandu por uma necessidade, né? Não tinha número suficiente de jogadores, né? Então, jogadores que ainda não estavam recuperados voltavam a jogar e aí se lesionavam novamente, isso era algo recorrente no Paysandu. Mas agora que o Claudinei tem alternativas, ele está dizendo o seguinte: joga quem estiver pronto, fisicamente pronto para jogar. Quer um time competitivo, até para compensar as deficiências que são normais de um time que está sendo reconstruído dentro do campeonato. As falhas, os erros vão ocorrer por conta disso. Esse time precisa ser valente, aplicado taticamente para compensar esses erros que serão consequência de um time que está sendo reconstruído dentro da competição. O Remo não é um caso de reconstrução, mas também tem caras novas aí, vem durante essa semana apresentando, anteontem apresentou o Kaique e ontem apresentou mais um dos seus recém-contratados. Novo defensor apresentado no Bainão. Kaique Oliveira é uma das novidades do Remo para a sequência da temporada. E ele já pode estrear justamente no Repá deste sábado. A gente sabe que a importância do clássico, né? A gente sabe que temos que entrar e ganhar o jogo de qualquer jeito e a preparação está sendo a melhor possível. Estamos concentrados, focados e preparados para ganhar o clássico. Kaique chega ao Remo por empréstimo do Fluminense. Não teve tanta chance no profissional, mas na base pôde disputar alguns clássicos, principalmente contra o Flamengo, ex-clube do atual executivo de futebol azulino, Marcos Braz. Eu sempre costumo dizer que clássico, né, não se joga, se ganha, né? E lá no Rio eu tenho um bom histórico de clássico, contra o próprio Flamengo até. Mas enxergo o clássico como um jogo e tanto. Cria de Xerém, Kaique Almeida é uma das recentes promessas do Fluminense. Ele chegou ao clube carioca em 2015, ainda no futsal, e passou por todas as categorias de base. Também teve uma pequena experiência no Sub-21 do Watford da Inglaterra. Foi uma passagem curta, que eu tive poucos jogos, poucas oportunidades, mas as oportunidades que tive pude aproveitar. Mas foi um processo que não deu certo, mas que tá tudo bem e segue a vida normal. Aos 20 anos, Kaique não teve tantas atuações como jogador profissional. Algo que ele vai buscar agora vestindo a camisa azulina. Enxergo essa oportunidade como uma oportunidade da minha vida. Sei que do peso da camisa, sei é minha responsabilidade e estou aqui para ajudar o Remo a conquistar os objetivos desse ano. Tá aí o Kaique, você vê que a gente se atrapalha, né? Que eu falei que ontem não foi o Kaique, ontem foi o Kaique. Hoje é que deve ser outro dos três, provavelmente, sim, né? Pode ser a vez. Já foi o Marlone, é por isso que eu me atrapalhei. Foi o Marlone, foi o Kaique, falta o Freitas. Isso. E falta também o técnico Antônio Oliveira. Afinal de contas, o Antônio Oliveira sequer foi anunciado oficialmente pelo Remo até agora, está trabalhando, comandando a equipe. Há questões burocráticas a serem resolvidas, mas o tempo também impõe uma decisão do Remo. Porque se o jogo é domingo, o nome do Antônio Oliveira tem que constar no boletim informativo diário da CBF até amanhã. Ontem saiu a rescisão, foi publicada a rescisão do contrato do Daniel Paulista com o Remo. Então agora o caminho está aberto, é provável que hoje o Remo finalmente resolva essa questão para que o Antônio Oliveira, o português Antônio Oliveira, tenha condições de trabalhar à beira do campo sábado no Repá. Falei do Antônio Oliveira, veja só, eu falei anteontem que havia 4 estrangeiros antes dele no Remo, né? Aí ontem eu corrigi dizendo que são 5. Sim, agora surgiu mais um. 6, então. Surgiu mais um, porque em 1992 o Pedro Rocha, o uruguaio Pedro Rocha, foi técnico do Remo. Então tem Ricardo Dias, tem Júlio Vélez, tem Juan Álvares, tem François Atin, tem o Pedro Rocha e o Gustavo Morínigo. Agora a vez do Antônio Oliveira
Essa atualização foi ocorrendo aí com nomes sendo acrescentados e o Remo vai ter um europeu à frente da equipe, já tem, né, no comando da equipe, para o Repar, o que é digamos assim, uma figura à parte, um personagem à parte. Muito bem, Ferreira, agora falar de uma ação importante, aproveitando o futebol como uma ferramenta importante de comunicação, né, Ferreira? Jogadores de Remo e Paysandu vão entrar em campo no sábado portando um cartão vermelho que também vai ser distribuído a torcedores. O cartão está em destaque aqui na tela do Bom Dia Pará. Cartão vermelho para o racismo. A campanha não é só falta grave, é cartão vermelho contra ou para o racismo. Essa campanha foi lançada inicialmente em Brasília pela Secretaria de Justiça do Distrito Federal e está sendo abraçada por outras regiões do Brasil. No Pará, o Ministério Público do Pará está lançando essa campanha com algumas parcerias. Não é só falta grave, é cartão vermelho para o racismo. Esse protocolo visa desenvolver ações que permitam que no maior clássico da Amazônia, Remo e Paysandu, os atores envolvidos, e aí inclui-se os torcedores de ambos os clubes, possam realmente vir a ter uma conscientização maior em busca dessa igualdade racial. Lamentavelmente, nós temos tido casos, não somente nos gramados, mas fora dos gramados e em praças esportivas, que merecem a atenção do poder público, de modo que, em parceria, o Ministério Público do Estado do Pará, com a Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Justiça, Confederação Brasileira de Futebol e Federação Paraense de Futebol, decidiu então fazer a implementação no maior clássico e que irá demandar um público que permitirá ter a plena consciência de que o enfrentamento e o combate ao racismo é uma causa que deve ser cada vez mais enfrentada pela sociedade. O ambiente do futebol tem muita atitude impensada, né? As pessoas se mostram como elas são e essas manifestações de racismo, de homofobia e coisas do tipo ocorrem com frequência no futebol. Então o futebol acaba sendo o espaço perfeito para o lançamento de campanhas educativas como essa contra o racismo. Excelente iniciativa. Ferreira, vamos agora? Times amadores. Tô fraca. Grêmio Sub-9, Copa Xingu em Altamira. Aí a gurizada gremista. Meninas de Cabetá também destaque aqui na tela do BDP. Ver o Peso, campeão do Futefeira de Belém. Olha aí, Futefeira. Campeonato Agora, das Feiras, Ferreira? Hein? É o Campeonato das Feiras? É o campeonato Futefeira, o campeonato das feiras de Belém. Quem foi o vice? Olha só. Está respondido aí. Feira da Providência, vice-campeão do campeonato Futefeira de Belém. E agora, Cuca Fria, Jurunas, Belém. Bairro Santa Maria do Pará. Futeshop de Maracanã. Família Quarentão. Só tem titio aí, o time do Curió, né? Também da capital. Titio. Aurora do Pará, tricampeão dos Jogos Abertos do Pará no futebol. Cinquentão da AABB Castanhal. Fechou? Fechou por aí. Agora tem obra de arte, Ferreira. Os gols mais bonitos que nós mostramos na terça e na quarta-feira, pintando aqui na tela as obras de arte da semana. O Gustavo Santana. Bairro Santa Maria do Pará. Futeshop de Maracanã. Família Quarentão. Só tem titio aí, o time do Curió, né? Também da capital. Titio. Aurora do Pará, tricampeão dos Jogos Abertos do Pará no futebol. Cinquentão da AABB Castanhal. Fechou? Fechou por aí. Agora tem obra de arte, Ferreira. Os gols mais bonitos que nós mostramos na terça e na quarta-feira, pintando aqui na tela as obras de arte da semana. O Gustavo Santana faz esse gol aí, olha, de meia bicicleta.
um repá de futsal sub-8 e ele deixa a marca, sai para comemorar mais uma vez. Belíssimo gol do Gustavo Santana. Vamos a mais um? Depois do Gustavo Santana, quem é que vem? O Netinho do Real Madrid, olha o giro que ele dá para sair da marcação. O drible, ele se livra de 2 marcadores e bate cruzado. Belo gol do Netinho. Depois do giro, a finalização, o gol do Real Madrid marcado pelo Netinho. É a vez do Marquinhos Siqueira, gol de letra no campeonato do COPM, olha só. Usando todos os seus recursos ali para, de lado para o gol, conferir, gol de letra, Marquinhos Siqueira, Dinamáquina, campeonato do COPM. Perfeito. Ferreira, trouxemos já um panorama geral do esporte e a gente não pode deixar de, nesse momento, prestar também a nossa homenagem a Gilson Faria, uma personalidade importante no jornalismo esportivo. Eu costumo dizer o seguinte, não morre quem deixa legado, não morre quem é lembrado, né? E o Gilson, a memória dele está sendo celebrada aqui no Bom Dia de hoje, com toda a justiça por tudo que ele significou no trabalho dele de jornalista, de radialista. Fui colega do Gilson, ele narrador de futebol, e eu comentarista na Rádio Marajoara, e depois nos reencontramos aqui na TV Liberal. E eu sou o sucessor do Gilson aqui no Bom Dia Pará. Ele ocupou esse espaço aqui por muito tempo. Aí foi meu colega também em transmissão para o Sport TV. E é muito isso. O Gilson é queridíssimo, é uma figura, foi uma figura importante na imprensa esportiva do Pará. Se foi ontem, né? E aí nesse momento, Ferreira, a gente preparou material com ele, justamente lembrando, né, os momentos dele aqui na TV Liberal, como você falou, atuou no esporte do Bom Dia Pará, atuou em transmissões, foi editor-chefe do Globo Esporte também, chefiando, né, o esporte da TV Liberal. O Gilson, que estava há 30 dias na UTI, estava com câncer no rim, infelizmente morreu ontem à noite, né? O velório, inclusive, ocorre nesse momento em uma funerária ali na Lomas Valentino, o enterro será hoje à tarde. Mas é aquilo que você falava, né? Eu não tive a oportunidade, infelizmente, de trabalhar com ele, mas todas as manhãs acompanhava aqui o Bom Dia Pará e ele noticiando os assuntos do esporte paraense. Então, marcou época e há pouco eu li um depoimento do Mário Salles, que foi repórter por um longo período aqui da TV Liberal, se referindo a todo o apoio que ele sempre teve do Gilson, né? Foi um colega sempre muito, de um trabalho muito colaborativo, é um parceiro que deixa saudade. Inclusive, no próximo dia 21, ele completaria 67 anos de idade. Fica aqui os sentimentos à família, aos amigos, e a gente, claro, agradece por toda a contribuição que o Gilson trouxe ao esporte paraense. Nossa homenagem ao Gilson. Ferreira, muito obrigada. Te espero daqui a pouco. Fechado. Até mais, Ferreira. 8h21. Vamos chamar novamente Carlos Ferreira aqui. Olá, Fábia. Vamos lá. Com muita concentração. Ferreira é especialista. Cajuzada Futebol Shop, Cidade Nova, Ananindeua. Depois do Cajuzada... Repete? Cajuzada? Repete os créditos. É muito caju. É o dia da Cajuzada. Vamos aí, seguindo adiante. Caju de novo ou não? Chapa Quente, Rubro Verde de Salinas. Veteranos do Santa Rosa, Abaetetuba. Real Madrid, Bancrévia, Ananindeua. Contato de Vila Nova, Barcarena. Esse é o Manchester United, Abaetetuba. Remo Base, anos 70, 80, Belém. Feira da Providência, nós mostramos... Aqui o negócio está meio complicado hoje. Eu acho que Está trocando. Tá no feriado, será? Porque esse aqui é um time sessentão do Paysandu, né? Veio como Feira da Providência. O negócio hoje está... Tome providências, Está Ferreira, em ambiente de feira. Remo Base, de novo, anos 70, 80, Belém. Acabou por aí, Ferreira. O negócio pegou hoje aqui. O Chapa Quente, lá de Salinas, entrou 2 vezes. E a chapa vai esquentar, Ferreira. E veio com foto, foto trocada na festa do Toninho, aniversariante lá em Salinas. A gente pede desculpa. A gente pede desculpa e a gente vai corrigir na semana que vem. Combinado, o esporte ganha saúde agora. Vamos lá. Vamos.
Bom, frequentador de academia precisa entender o seguinte: antes daquele esforço, levantando peso, é preciso ter aquecimento e alongamento, para que você possa tirar proveito de todo o esforço feito na academia. E essa é a mensagem de hoje. Está conosco novamente, esteve na semana passada e volta hoje o professor Moisés Silva. Falar agora a diferença entre alongamento e aquecimento e a importância de cada um deles. Nossa articulação, nosso corpo tem articulações e elas precisam ter mobilidade, movimentos saudáveis. E o músculo também precisa ter flexibilidade. Por isso, a gente trabalha alguns movimentos específicos da articulação e do músculo para que eles consigam ter uma elasticidade, um movimento que consiga no dia a dia a gente conseguir fazer as nossas atividades da vida diária. Ao longo da nossa idade, nós vamos perdendo esse movimento. Por exemplo, a mobilidade do ombro. Uma criança tem uma mobilidade maior do que um adulto. Então, para que a gente não perca ou diminua essa perda, a gente precisa fazer movimentos específicos de alongamento e flexibilidade. Por exemplo, o alongamento estático, que é parado, e o alongamento dinâmico, que é movimentando a articulação. A outra questão aqui em debate é o aquecimento. O aquecimento prepara o teu corpo para fazer o exercício mais intenso. Então, a Josi vai fazer o movimento com o peso do corpo, preparando toda a musculatura dela para fazer o exercício, e depois eu posso pegar o peso e ela conseguir fazer com segurança, prevenindo lesão, melhorando a performance e conseguindo fazer o exercício com qualidade. Então, o alongamento, ele ajuda a mobilidade e melhorar a flexibilidade do músculo, mobilidade das articulações, e o aquecimento prepara o teu corpo para receber um treino mais intenso. Bom, não sei se é o caso de vocês, mas eu imagino que seja... Já foi meu caso tantas vezes, deve ser o caso de muita gente. Você chega à academia olhando para o relógio porque tem um compromisso. E aí já vai logo começar a atividade. Aí atropela as etapas, Verdade. acaba pulando essas etapas que são fundamentais da preparação do corpo, né, para os exercícios. Você é bem disciplinada nisso, né? Eu sou, e sem preparo, né, do corpo pode ocasionar uma lesão. Com lesão você não treina, você precisa ficar parado por um tempo, então prejudica a saúde. É importante ter calma, se organizar bem na rotina para conseguir cumprir todas as etapas certinho. Vou acrescentar o que agora, né? Aí, tá dado o recado pela Fábia. Vamos lá com o Repá, Ferreira, falar do Repá de sábado? Sábado, 18h30, Mangueirão, Remo e Paysandu. Digo o seguinte, no caso do Paysandu, se ganhar o Repá, Márcio, 3 pontos preciosíssimos, pula de 7 para 10 pontos e principalmente confirma a reabilitação pela vitória sobre o Botafogo, confirma o início de um novo ciclo, enfim, tudo melhora, né? Mas não sai da zona do rebaixamento, essa possibilidade não existe nessa rodada. É um passo largo, mas ainda não é possível sair da zona do rebaixamento. No caso do Remo, bom, o Remo tem o que objetivo? O Remo tem o objetivo de voltar para a zona de acesso, para o G4. Se ganhar o jogo, isso é possível para o clube do Remo, mas vai ter que secar quem está acima para ter esse salto. De qualquer forma, o fundamental, independente de posição, é pontuação. O Remo tem 20 pontos. Se ganha o Repá, vai a 23, fica muito bem situado dentro da competição, como para o Paysandu ganhar o Repá e ir a 10 pontos é fundamental. O empate é mais ou menos para os dois, é pior para o Paysandu do que para o Remo, porque o Paysandu precisa com mais urgência somar pontos e respirar fora da zona do rebaixamento. O Repá é tudo isso, tem todo esse apelo e sucesso de público garantido, porque os ingressos de arquibancada do lado do Remo já foram esgotados, do Paysandu se esgotam daqui a pouco. Vamos ter casa cheíssima, torcidas inflamadas, uma grande festa sábado no principal jogo da 13ª rodada da Série B.